Israel não estava sabendo que iria ser pior. O coração do homem não é como o coração de Deus. Mas a Bíblia nos diz que então o profeta falou onde se encontravam aqueles jumentos. E no outro dia ele foi consagrado a rei. E de repente ele foi lá e buscou as jumentas. E ele foi apresentado para Israel como um novo rei. É Deus. Nós só temos governo, nós só temos isso, irmão, porque começou lá em Israel. E a Bíblia vai nos contar e vai nos dizer, amados irmãos, que de repente Saul ele começa a governar todo o Israel. De repente Saul ele começa a conquistar. E quando ele está conquistando, ele também começa a fazer coisas que desagradam aos olhos de Deus. A Bíblia nos diz que Deus permitiu um rei para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque o povo estava rejeitando Deus. Mas o homem que poderia colocar eles como escravos, eles estavam adulando e dizendo que Saul era homem íntegro, era homem para ser exaltado, era homem que Deus havia colocado. Verdade. Até hoje, amados irmãos, tem muitos crentes, tem muitas pessoas que estão idolatrando o homem na terra. Até hoje, amados irmãos, tem pessoas que estão idolatrando cantores gospels da terra. Até hoje, irmão, tem pessoas que trazem pregadores lá do São Paulo, Estados Unidos, Londres, Roma, para pregar no Brasil, dizendo que vai avivar. Até hoje, amados irmãos, tem gente iludido com a palavra de Deus, iludido com o que as pessoas estão ensinando, amados irmãos. Verdade. Até hoje, se você for em um culto desse sentar, você vai ouvir que a sua vida vai ser só bênção e vitória. Mas não é o que Cristo está dizendo na sua palavra. Ele está dizendo: prepara a igreja minha para passar pela tribulação. Prepara a igreja minha para passar para os momentos mais tenebrosos da terra. Mas não se esqueceis que eu estarei convosco. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Eu creio, aleluia, Jesus. Eu creio, aleluia. A Bíblia nos diz que Saul agora, naquele momento, ele começa a aumentar o imposto de Israel. Naquele momento ele começa a ser bem mais promovido. Mas Deus estava olhando. Não pense que você vai passar por essa dificuldade sozinho. Glória a Deus, aleluia. Não pense que você vai passar por essa dor sozinho, não. Existe Glória a Deus, aleluia, eu creio, aleluia. Que está contemplando Aleluia, meu Deus. Existe um que está contemplando a sua dor. Glória a Deus, aleluia. Ele vai agir por você. Oh, louvado seja Deus. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que aquele homem estava fazendo o povo de Israel sendo escravo, quase escravo. E de repente o povo começa a se arrepender. E o povo começa a dizer: o profeta Samuel era melhor do que esse que está aí. Mas Deus tinha um plano de levantar um menino que na qual os pais não conheciam, desconhecia a sua natureza, um menino que era menosprezado pelos irmãos, um menino que na qual não tinha índole qualquer dentro da sua casa, não tinha autoridade, porque simplesmente era o mais rejeitado. Mas a Bíblia nos diz que ele tinha uma história com Deus. Glória a Deus, aleluia. Tinha coragem perante aos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Irmão, Deus não está interessado no que você pode dar para Ele. Deus está interessado no que você tem para oferecer para Ele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Ele em qualquer circunstância glória da a sua Deus, vida. é verdade, Deus. A Bíblia nos diz que Davi se encontrava ali naquele momento. E de repente o profeta vai até a casa de Davi. E então ali começa a dizer para Davi dessa forma: vim aqui para te consagrar a rei. E Davi, sem entender nada, sem perceber nada, simplesmente ele aceita. E simplesmente Deus permite que um demônio, um espírito maligno comece a atormentar Saul. O diabo só atormenta as pessoas, irmão, permissão de Deus, para quê? Para que a pessoa possa acordar e buscar a sua santa presença. Verdade, Deus. A Bíblia nos diz, amados irmãos, que aquele homem simplesmente era atormentado por um espírito maligno, porque Deus havia determinado. A Bíblia nos diz que quando o menino Davi ia todas as vezes com a sua harpa tocar, então verdadeiramente aquele espírito saía. Davi cantava louvores,
e o palácio era todo acalmado por Davi. Projeto de Deus e plano de Deus para causar Glória a Deus, aleluia. Situações que o menino Davi não Louvado sabia seja Deus. o que Deus pretendia. Momentos e situações que aquele povo não sabia, mas ele já era rei, aquele menino. A Bíblia nos diz que chega um dia então, amados irmãos, que aquele menino está indo levar comida para os irmãos e depara sobre um famoso gigante chamado Golias, homem poderoso, homem forte. Mas aquele menino vê que aquele gigante está insultando o Deus de Israel. Aleluia.